Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje estamos estreando aqui o nosso podcast, patrocinado pelo escritório Bem-vindo Advogados, que é o idealizador desse projeto. Iniciamos o Pode Vindo. Hoje aqui tenho a honra de ter aqui essas mulheres maravilhosas que trabalham conosco aqui no escritório já há bastante tempo. E quero falar um pouquinho da área de cada uma delas e a gente vai estar iniciando nesse sentido. Vou iniciar por você, doutora Estela. Fale um pouquinho pra gente, por que você escolheu a advocacia, que área que você atua aqui em nosso escritório. Olá, eu sou Estela Cavalheiro, sou advogada aqui na Bem-vindo Advogados. Hoje eu atuo somente na área do direito da saúde. Eu brinco até que eu sou advogada da vida. E eu brinco até que eu acho que é a advocacia que me escolheu, né? Porque a gente termina a faculdade, a gente até gosto de comentar aqui no escritório, quando a gente entra no curso de Direito, a gente quer ser o ministro da STF. Aí a gente forma, aí eu já tinha passado no AB antes de formar, pensei, eu vou estudar, vou ficar estudando para concurso. Surgiu a oportunidade de começar a advogar, e a advocacia, assim, né? Quem gosta, entra, vira uma cachaça, que você não consegue sair. E hoje vai fazer 10 anos que eu advogo. Hoje a minha especialidade é na área da saúde e estamos aí. Perfeito. E você, doutora Samantha? Fala um pouquinho pra gente, que área que você toma conta aqui no escritório, por que você escolheu a advocacia? Eu acho que é bem o que a Estela falou, né? Advogar escolhe a gente, não é nem a gente que escolhe, né? E eu acho que foi uma área que eu me identifiquei muito. Eu sempre gostei muito de trabalhar de modo geral e aí eu comecei a advogar e me apaixonei pela advocacia. Eu coordeno a área civil aqui no escritório e também faço a parte tributária. Perfeito. E você, doutora Bianca? Fala um pouquinho pra gente aqui, por que da advocacia e que área que você atua aqui no escritório. Então, desde a faculdade eu senti esse chamado na advocacia e mais ainda, né, depois que eu entrei como estagiária aqui no escritório, que foi a minha certeza, né, eu senti mais forte ainda esse chamado no meu coração e aí eu seguindo como advogada, então, não teria como seguir outra área, né. E hoje eu atuo também em ações de direito tributário e também em ações de direito digital, né? Que tem sido muito comum nos dias de hoje. Perfeito, perfeito. É isso aí, esse é uma parte do nosso time, né? Hoje aqui no escritório nós estamos, no momento dessa gravação aqui hoje, com 32 pessoas no nosso time e com muitas perspectivas de crescimento para esse ano de 2024 aqui, que já tem nos apresentado uma série de surpresas positivas, com uma evolução muito bacana aqui e melhorias constantes, né? Um dos nossos objetivos aqui de estarmos tentando conseguir entregar uma melhor qualidade para os nossos clientes das soluções jurídicas que nós apresentamos aqui. E nesse gatilho, sobre esse ponto de vista, doutora Estela, fala um pouquinho para a gente aqui quais são as áreas do direito da saúde que você acaba tendo maior demanda, as pessoas vêm te abordando, te procurando. Me fala um pouquinho mais sobre isso. Hoje, as principais áreas, assim, são as negativas de tratamento, né, das crianças com autismo. Hoje eu vejo a dor dessas mães e está cada vez mais difícil, porque os planos de saúde têm cada vez negado mais o acesso a essas crianças ao direito que elas possuem ao tratamento integral ali do autismo, né? Entendi. Então, assim, né? Então, uma das principais demandas que a gente tem, pela sua fala, é da interrupção dos tratamentos das crianças que são portadoras, né? Do autismo, né? Do espectro do autismo. Exato. São as interrupções dos tratamentos, a gente se depara muito também com a limitação de sessões, que às vezes o médico coloca ali no laudo médico que a criança ela tem que fazer, por exemplo, 10 sessões semanais e o plano vai lá e só aprova 5 sessões. Então, isso é muito comum. Perfeito. E qual que é a solução jurídica que você tem apresentado para esse tipo de problema? Os clientes que te procuram relatando, doutora Estela, tive um problema aqui com o meu plano de saúde que ele, infelizmente, ele não me dá aquela quantidade de sessões, é o tratamento direcionado pelo especialista que me atende. Eu sempre falo, assim,
o plano de saúde, ele não pode ir contrário ao laudo do médico, né? Se o laudo médico prescreveu ali que aquela criança tem que fazer 30 sessões semanais, é porque ela precisa daquelas 30 sessões semanais. Então, eu sempre oriento isso, né? Que elas não podem achar que o plano de saúde ele tem que dar a última palavra dele. Não tem como, que infelizmente muitas pensam assim, né? Porque eles apresentam vários argumentos que não são verídicos, né? E a partir daquele laudo médico, a gente consegue entrar com uma ação judicial, né? A fim de pedir uma liminar, né? Para que não seja imputada essa limitação de sessões, né? E a gente consegue ali dar o tratamento completo ali para aquela criança. Perfeito. Então vamos lá. Por meio de uma ação judicial, é possível fazer cumprir aquele direcionamento feito pelo médico especialista que atende o paciente, ainda que a quantidade oportunizada seja muito superior àquela que o plano de saúde venha limitando. Então, por isso, você consegue uma solução jurídica para poder fazer valer aquele direcionamento dado pelo profissional que assiste o direito de um paciente. Exatamente isso. Perfeito. Doutora Bianca, me fala um pouquinho sobre uma questão que tem acontecido demais. Não sei o que está acontecendo no dia a dia, que as pessoas estão sendo vítimas quase que diariamente de invasões de redes sociais, posteriormente com bloqueios de redes sociais, até mesmo a gente tem notado que algumas pessoas que são influenciadores e tudo mais, ou que fazem das redes sociais, né, o Instagram, o Facebook, né, como um meio de captação de clientes, é um meio importante dele ganhando mercado, e de uma hora para outra eles acabam tendo sua conta bloqueada sem mesmo saber o motivo. Me fala um pouquinho sobre esse tema. O que acontece? O Instagram, ele tem um mecanismo automático, né? De identificar algum certo tipo de conteúdo que não deveria estar e alguma outra situação que não poderia estar na rede social, mas esse mecanismo, ele é falho. Então, muitas vezes, as pessoas estão tendo, assim, injustificadamente, suas redes sociais desativadas ou definitivamente banidas por questões, assim, que elas não deram ensejo, né? Elas não deram causa. Então, essas pessoas, elas estão tendo, assim, mais do que nunca esse tipo de problema. Está sendo muito comum. Perfeito. E, assim, você na qualidade de advogada, para essas pessoas que têm esse tipo de problema, qual é a solução, qual que é o plano de ação que você tem trabalhado para resolver esse tipo de dor, esse tipo de problema? Então, primeiramente, a gente tenta, né, junto ao nosso cliente, uma solução administrativa para ver se o Instagram vai fornecer esse acesso novamente, se ele vai autorizar novamente que a conta seja disponibilizada em benefício da pessoa. Mas, muitas vezes, essas solicitações elas não são atendidas. Então, é muito comum que a gente tenha que ingressar com uma ação judicial para que esse Instagram ele seja restabelecido, ou um Facebook, né, ou uma outra rede social, como o Twitter, né, ele seja restabelecido para que a pessoa possa fazer uso novamente dessa rede social, que muitas vezes é uma forma da pessoa ganhar esse dinheiro, né, através do trabalho dela. Perfeito, então. Então, para aquela pessoa que teve sua rede social hackeada, da forma que for, existe sim a possibilidade de se conseguir junto ao Poder Judiciário a recuperação dessa rede social para que ela consiga manter a mesma conta, as mesmas metrificações, aquilo que as pessoas falam, né, que o algoritmo já estava melhor performando. Então, por meio de uma ação judicial, é sim possível recuperar esse tipo de conta, ainda que tenha sido declarada perdida pela rede social. Sim, a gente entra com essas ações nesse sentido, e inclusive eles são obrigados a restabelecer o perfil com todas as fotos que haviam tido naquela rede social, com todos os dados da pessoa, as conversas que muitas vezes a pessoa guarda, né? Então, eles são compelidos nesse sentido mesmo de restabelecer junto com todos os dados. Perfeito, então. Doutora Samantha, me fala um pouquinho aqui do seu trabalho junto ao escritório Bem-vindo Advogados, direcionado a essa pasta que você coordena, né? Dessa parte civil, que acaba sendo uma parte muito grande, muito significativa aqui do escritório, e também da nossa parte tributária aqui. O que você reputa ser um grande diferencial, que tem a sua marca, a sua pegada e as suas características colocadas de fato a sua marca nesse setor aqui no escritório?
A gente tenta, assim, priorizar o treinamento para a audiência, né? Porque a audiência ela é uma situação muito dinâmica. Então, a nossa equipe precisa estar muito preparada para a audiência, porque não tem um script certinho a ser seguido, entendeu? E também no envio de memoriais. Os memoriais, na verdade, ele é um resumo dos pontos, né, que você quer ressaltar ali quando a gente vai ter um recurso a ser julgado. Então, a gente faz esse resumo e envia. Mas não só enviando, despachando, que nada mais é do que a gente chegar antes do dia daquele julgamento, poder conversar com o desembargador, explicando ali os pontos, né, que a gente entende que são relevantes para o caso, a fim de influenciar naquele julgamento. E, no dia do julgamento, também realizar a sustentação oral. Nos casos, né, em que a lei prevê, a gente fala no momento do julgamento com o intuito de fato, influenciar ali naquele julgamento, levantar os nossos pontos importantes. E a gente tem visto que isso é algo de suma importância. E a sustentação oral, embora a gente já realize aqui há um bom tempo, né, hoje, com a expansão do escritório em todo o Brasil, a gente continua priorizando isso. Mesmo que tenha um julgamento, né, num estado mais longe, a gente costuma ou ir ou mandar um advogado nosso, ou até realizar por videoconferência hoje, porque, assim, é algo que traz muita diferença nos nossos recursos. Perfeito. Então, vamos lá. Um dos grandes diferenciais, então, do escritório de advocacia Bem-vindo Advogados é a manutenção da qualidade dos atendimentos que a gente vem utilizando e as estratégias que vêm sendo utilizadas inicialmente no estado do Rio de Janeiro e conseguindo utilizar essas mesmas estratégias com abrangência nacional, utilizando como estratégia a preparação do cliente em audiências, previamente às audiências, em segundo grau, despachando memoriais, que é uma espécie de uma audiência curta com o desembargador, onde você relata a ele os fatores que você está defendendo, seu ponto de vista no processo, como também a sustentação oral, que é aquele momento onde você, na qualidade de advogado, defende seus pontos de vista no momento exato da audiência. Exatamente. Perfeito. Doutora Estela, me fala um pouquinho aqui sobre um ponto que a gente tem observado, que muitos planos de saúde têm ganho mídia nacional de maneira negativa, com interrupções de tratamentos, com cancelamentos de plano de saúde. E existe uma solução jurídica para isso? Essas pessoas que se deparam por isso, elas têm a opção de apenas aceitar isso ou elas podem enfrentar esse problema? Existe um recurso para isso? Nossa, ultimamente, né, tem sido muito noticiado o cancelamento do plano de saúde de pessoas em tratamento. Eu até vi há pouco tempo que foi cancelado o plano de saúde de uma idosa de 91 anos. Inclusive, essa semana eu tive um caso aqui no escritório de uma criança em tratamento de saúde e ela tinha uma cirurgia agendada na quarta-feira e na segunda a genitora, né, a representante dele, recebeu um e-mail, a mãe dele recebeu um e-mail de que o plano seria suspenso. Sem nenhuma justificativa, sem nenhuma notificação prévia, simplesmente ela recebeu o e-mail que o plano do filho dela seria cancelado. Ela me ligou desesperada, né? Com razão. Hoje eu estou grávida, então eu fico me colocando no lugar dessas mães. E antes a gente já ficava, mas eu acho que quando a gente sente na pele, né? A gente sente a dor ali e são causas sempre muito urgentes, assim. Então, eu sempre priorizo, eu paro qualquer coisa que eu estou fazendo para dar atenção a essas mães. E eu pedi, né, imediatamente para ela os comprovantes de que a criança ia fazer a cirurgia. E entramos com uma ação judicial pedindo, né, em sede de liminar, que o plano fosse imediatamente restabelecido, porque o plano de saúde, ele tem sim, que eu não vou entrar aqui nesse critério, né? Ele pode sim ser cancelado, né? Tem alguns requisitos na lei que permite esse cancelamento, mas tem uma série de requisitos que o plano de saúde ele precisa obedecer. Ele precisa o beneficiário ele precisa ser notificado previamente. O plano de saúde não pode ser cancelado se a pessoa ela está em tratamento de saúde. Então, eu entrei com essa ação judicial, fui lá, eu despachei presencialmente um juiz, que era até um processo aqui da nossa comarca,
Então, nós entramos com essa ação e pedimos o restabelecimento imediato do plano de saúde, que foi cumprido, né, até mesmo no plantão judiciário, e a criança pôde realizar a cirurgia dela lá na quarta-feira. Perfeito. Então, note bem, as pessoas que enfrentam esse tipo de problema com corte rápido do plano de saúde, sem uma notificação prévia ou sem qualquer justificativa prévia, ela tem a opção de entrar com uma ação judicial, como a doutora explicou, que foi o caso que você apresentou, e conseguir enfrentar isso diretamente, apresentando razões para manutenção do plano de saúde, sem a necessidade simplesmente do acatamento da decisão tomada pelo plano de saúde? Exatamente, exatamente. Perfeito. Doutora Samantha, uma pergunta aqui. A gente tem observado que, por meio de medidas consideradas talvez antipáticas, né, o que gera insegurança jurídica para os nossos por meio dos nossos governantes, da interrupção de determinados benefícios fiscais, né? Existe uma política pública para gerar um emprego, para tentar ter algum tipo de benefício, né? Logicamente, cada tipo de benefício ele tem uma circunstância diferenciada, mas assim, é oferecido um benefício, é oferecido um plano de adesão para um benefício. Existem muitos empresários que aderem a esse benefício e agora estão enfrentando uma verdadeira insegurança jurídica, com riscos desse plano ele ser interrompido imediatamente. Me fale um pouquinho sobre isso, da sua experiência. Na verdade, a gente tem até uma ação judicial aqui, né, no escritório nesse sentido, de um beneficiário da Lei Rosinha, né, que é uma lei que ela deu um incentivo, justamente buscando melhorar, né, os empregos em determinadas regiões, os empregos para regiões menos favorecidas, né, para que indústrias se instalassem lá, e com isso eles dão um incentivo de ter uma isenção parcial de tributos, né, na verdade, no caso em concreto seria o ICMS, né, que ficaria numa alíquota menor, né, e aí o governo ele dá isso por um prazo determinado, mediante o cumprimento de umas condições e tudo mais. Aí o empresário se instala ali, né, e não basta já a carga tributária nossa, que é muito alta aqui no Brasil, se instala ali confiante daquela promessa do governo e em dado momento o governo simplesmente muda de ideia e resolve aumentar aquele tributo que anteriormente tinha sido reduzido durante um prazo, né? Porque ele promete, às vezes, 20, 25 anos de isenção daquele tributo, mesmo que parcial. E, de repente, passou 10 anos, não, agora não vai ter mais essa isenção. Isso fere, né, a segurança jurídica e até todo o sentido daquele empresário que se instalou naquela região justamente para obter esse benefício fiscal. E aí a gente, inclusive, ganhou essa ação, né? Recentemente fizemos a sustentação oral no Tribunal de Justiça e foi mantida a decisão a fim de garantir o direito desse empresário a permanecer com essa isenção que lhe foi concedida anteriormente. Perfeito. Então, fica uma grande dica até para o próprio empresariado, né? Você, empresário, que eventualmente goza de um incentivo fiscal e está com medo, no sentido de estar com uma grande insegurança jurídica, de esse benefício que foi concedido por um prazo determinado ser suspenso, existe uma maneira legal e jurídica de combater isso para manutenção daquelas condições que lá atrás ele aderiu. Exatamente isso. Perfeito. E, doutora Bianca, me fale um pouquinho aqui sobre a questão que tem acontecido demais, a gente tem verificado isso nas redes sociais praticamente diariamente, sobre tentativas de golpe com golpe Pix, né? Reconhecido como golpe Pix. Você como advogada, você tem recebido esse tipo de demanda? O que tem sido estratégias de enfrentamento para esse tipo de problema que tem sido comum em todo o nosso país? Então, com o Pix, né, com a criação do Pix, o golpe passou a ser, assim, muito comum e todos os dias esses golpes são aperfeiçoados com diferentes abordagens, né? Seja pelo WhatsApp ou seja pela compra de um produto falso. Então, existem esse tipo de conduta no sentido de dar o golpe Pix. A pessoa que ela caiu no golpe Pix, a primeira coisa que ela tem que fazer é entrar em contato com o banco dela. Então, assim, a primeira orientação que a gente dá é essa.
Então, o banco ele vai pedir uns certos dias para poder fazer a análise e assim que ele terminar a análise, ele vai dar o retorno sobre acerca de algum valor bloqueado, né? Nesse sentido, na conta do golpista. Então, não havendo algum valor ou sendo parcial, a gente consegue entrar com uma ação judicial nesse sentido, buscando restabelecimento desse valor que a pessoa, infelizmente, que depositou para um golpista. Então, assim, a gente tem recebido muitas ações nesse sentido e esse tem sido o tipo de atendimento que a gente tem dado para esses clientes, né? Nesse sentido. Perfeito. Então, a pessoa que eventualmente foi vítima de um golpe Pix, o primeiro caminho a ser feito é procurar a agência bancária, fazer a comunicação da tentativa de golpe e esperar uma resposta administrativa da própria instituição bancária sobre esse mecanismo de retorno. E se isso eventualmente não tiver sido solucionado, o caminho correto é a propositura de uma ação judicial para que junto ao Poder Judiciário você consiga comprovar a má-fé, a fraude, outros institutos relacionados para poder conseguir reaver esse dinheiro. Exatamente. E em muitos casos, essas contas elas são criadas assim fraudulentamente, né? Porque os bancos eles têm determinados requisitos que eles precisam seguir para que as pessoas criem contas bancárias, né? Então, se ficar comprovado também que essa conta não foi criada de uma maneira devida, o próprio banco recebedor desse valor, ele também é responsável. Então, essa pessoa ela consegue também, a ação também é feita nesse sentido, né? E também é feito um pedido até de dano moral, né? Porque por conta dessa criação dessa conta bancária, a pessoa acabou tendo caído num golpe que foi utilizado como proveito econômico a conta bancária junto ao banco recebedor, né? Perfeito. Doutora Estela, me fala um pouquinho aqui sobre o que te levou na sua carreira profissional a escolher efetivamente o direito da saúde. Foi até o que aconteceu foi uma dor dentro da minha família, né? Eu tinha, que ele já é falecido, um avô, e ele não tinha plano de saúde na época, e ele teve um AVC, ele era diabético, e acabou que ele ficou muito tempo internado, ficou meses internado por conta disso, precisou amputar uma perna, e aí eu tinha ali uma dor, né? Que a minha família queria levar o meu avô para casa, mas, ao mesmo tempo, o meu avô precisava de uma estrutura hospitalar em casa, né? Para ele continuar tendo o mesmo acompanhamento que ele tinha, né? Porque ele estava muito debilitado, ele se alimentava por meio de sonda, ele usava fralda, então ele precisava de auxílios de técnicos ali que a gente não tem a capacidade de cuidar de um doente nessas condições. E, por conta disso, a minha família me procurou, porque isso ia ficar um custo muito elevado, né? Porque a gente ia precisar manter o enfermeiro 24 horas. Então, além de todos, né, os medicamentos, todos os insumos ali que ele iria precisar, minha família me procurou se existia alguma possibilidade da gente requerer isso. Como na época ele não tinha plano de saúde, eu estava ainda no início da minha advocacia, eu fiquei, gente, o que eu poderia fazer, né? Aí eu, estudando ali, falei, existe a possibilidade de a gente entrar com uma ação de home care, né? Eu entrei até em face do município, aqui na nossa cidade, e requerendo do município que o meu avô tivesse o home care, né? Para ele continuar tendo o mesmo atendimento ali em casa, né? E, a partir dali, aquilo me acendeu. Eu falei, gente, isso é uma dor, né, latente de muitas pessoas. Muita gente, às vezes, não sabe nem que possui esse direito, como minha família não sabia. E eu falei, e aquilo me despertou. Eu vi como que aquilo trouxe um conforto para minha família e também para o meu avô, né, porque ele pôde ter ali os seus últimos dias de vida dentro de toda uma estrutura, né, que a gente quer para o nosso ente querido, né. E foi a partir dali, e eu falo, né, que a vida ela vai levando a gente, né, aos caminhos. E nós começamos a advogar também para um hospital que é referência aqui na nossa região. E ali eu comecei a me aprofundar mais, né, porque eu vi o lado do hospital, eu vi o outro lado, e o hospital que a gente advoga, ele faz tanto o SUS como o plano de saúde. Eu vi o hospital ali querendo, às vezes, atender um paciente, com estrutura para atender o paciente, e não conseguia,
porque porque por conta das burocracias ali, ele não conseguia dar 100% ali do que o paciente precisava. E eu me aprofundando, né, nisso, e o caminho foi passando, e eu falei, acho que é essa área aí mesmo, e está dando certo, graças a Deus, a gente tem ajudado muitas pessoas. Perfeito. Então, a pessoa que tem um paciente no hospital, com um quadro estável, sem um risco de piora nesse momento no hospital, com quadro estável, e que as condições hospitalares não vão representar de fato uma melhora do quadro clínico, como também uma redução do quadro clínico, é possível sim conseguir, custeado pelos municípios de suas cidades, o custeio de tratamentos domiciliares, reconhecidos como home care. Isso pode ser utilizado para os pacientes do SUS e para o plano de saúde? Exato. Isso é bem importante deixar claro, porque muitas pessoas entendem que isso talvez apenas quem está no plano de saúde, quem goza do plano de saúde, que tem esse benefício. Então isso é uma fake news, talvez, isso é uma inverdade. Na verdade, as pessoas não têm acesso, né? Até falo que as crianças deveriam ter uma parte jurídica, até nas escolas, né? Para saberem dos seus direitos. Mas as pessoas, elas têm... Não é porque ele é paciente do SUS ou é plano de saúde que existe a diferença. A saúde é um direito de todos, está previsto ali na nossa Constituição Federal. Então, assim, se a pessoa precisa daquele atendimento em casa, né? Se o médico... Porque a gente fala que é uma alta, mas ela precisa continuar, o médico até coloca, né, com atendimento médico domiciliar. Porque a pessoa, às vezes, ela fica tanto tempo ali no hospital e ela não tem mais necessidade de ficar naquela estrutura, e ela, às vezes, ela fica até exposta a mais riscos, né, de contaminação. Então, ela precisa ir para casa e para continuar esse tratamento, né, esse acompanhamento em casa. E não só o acompanhamento com técnico de enfermagem, a gente também consegue que o médico ele passe a visita em casa, fono, fisioterapia, tudo que a pessoa precisa, além dos insumos. Se a pessoa precisa de medicamento, de fraldas, de alimentação, tudo a gente consegue requerer, né, tanto pelo SUS quanto pelo plano de saúde. Assim, todas as despesas que o paciente, via de regra, tem quando está internado, todas elas podem ser custeadas por meio dos entes públicos, que seja a prefeitura, estado ou a União, mesmo a pessoa estando em sua residência, isso na atividade de home care, como paciente de home care. Exato, e às vezes a pessoa fica até com medo, eu não vou ter uma cama ali específica para receber o meu pai, né, ou a minha mãe, mas não, até a cama mesmo, aquela cama hospitalar, é possível a gente conseguir. Perfeito. Um pouquinho dentro dessa área de saúde também. Doutora Bianca, a gente tem tido muitas notícias de pessoas, sejam nas servidoras públicas ou não, e que continuam, às vezes, estão passando um momento de dificuldade, iniciam um tratamento de saúde e tem aquela dor no fundo, né? No sentido de que você poderia estar empregando o seu salário, uma parte do seu salário, em buscar um medicamento, às vezes, mais caro, um tratamento fora da cidade, e acabam se vendo naquela situação de que o dinheiro, nesse momento mais difícil da vida, ele começa a minguar, ele começa a faltar para poder ser investido, né? No sentido da melhoria, da cura e da progressão positiva da doença. Positiva que eu digo é para ficar livre dela, né? Essa questão do imposto de renda relacionada a isso, como que funciona isso na prática? É de fato possível ser isento de imposto de renda pessoas doentes? Sim, o que acontece? A lei determina que pessoas com doenças graves, né, em determinadas doenças previstas pela lei, elas têm o direito à isenção do imposto de renda exatamente para empregar todo o valor que a pessoa recebe no tratamento da sua doença, né, que muitas das vezes é muito custoso. Então, a lei possibilita que os aposentados, pensionistas, eles empreguem esse dinheiro no tratamento das suas doenças. Então, ela possibilita uma isenção do imposto de renda a pessoas que tenham determinadas doenças, né, que são muito comuns, como câncer, como alienação mental, que engloba uma esquizofrenia, uma bipolaridade, né, uma cardiopatia grave, né? Então, essas doenças que são muito comuns e muitas pessoas não sabem, elas possuem esse direito à isenção do imposto de renda. Perfeito. Então, existe uma resolução
feita por uma lei e uma resolução, logicamente, da própria Receita Federal, que cita o nome de várias doenças que, se eventualmente a pessoa estiver acometida ou tiver até mesmo curada, mas que ela tenha tido esse tipo de doença, é possível sim conseguir ficar isento do imposto de renda dali para frente? Sim, exatamente. E muitas vezes a pessoa não precisa ter nem sintomas, assim, momentâneos, né? A pessoa teve um câncer, ela também tem o direito à isenção do imposto de renda, a lei possibilita. Ou senão, é muito comum que a pessoa adquira uma doença em decorrência do trabalho. Essa pessoa também tem direito à isenção do imposto de renda por essa moléstia profissional, né? Perfeito. Então é possível, desde a data do diagnóstico da eventual doença, retroagir a isenção do imposto de renda e possível ainda recuperar valores atrasados dos últimos 5 anos. Sim. Seria isso? Exatamente. A gente consegue recuperar, reconhecendo a isenção, a gente consegue recuperar esses últimos 5 anos de valores adimplidos a título de imposto de renda. Perfeito. É um pouquinho ainda dentro desse tema do direito da saúde. Doutora Estela, qual que é a demanda assim mais latente hoje? Aqueles pacientes que aqueles clientes que te procuram e que eventualmente estão fazendo tratamento de saúde, quais são os tratamentos que hoje em dia as pessoas têm mais te procurado? Hoje são as negativas, né? Eu já até falei as negativas de tratamento para as crianças com autismo. Eu acho que uma outra também que a gente tem uma demanda bem maior aqui no escritório são os casos de cirurgia bariátrica, tanto a bariátrica quanto a reparadora, né? O volume ele tem sido bem grande. Deixa eu te perguntar uma coisa. Um paciente que tem diagnosticado uma eventual obesidade mórbida, e existe uma recomendação médica para que ele faça uma cirurgia, seja da técnica A, B ou C existente no mercado. Essa pessoa, a gente tem notado muito que pessoas esperam na fila do SUS por 5, 10, às vezes 15 anos. É possível, diante dessa gravidade, que talvez as pessoas nem mesmo vão sobreviver esse tempo todo, o eventual espera, o quadro se agravará de maneira muito mais forte, talvez tornando até mesmo irresistível. É possível um advogado conseguir ajudar uma pessoa nesse sentido? Sim, inclusive são os maiores casos de sucesso aqui no escritório relacionado a isso. Muitas vezes a pessoa ela também não tem um plano de saúde, ela precisa fazer a cirurgia bariátrica e ela tem a recomendação do médico, não só do médico, né, de todos os psicólogos, nutricionistas, todas as pessoas que acompanham ela, e ela precisa ali fazer, ela procura o quê? Procura o município. Aí o município, vou te colocar na lista ali de espera. A gente sabe que, infelizmente, essa lista ela não anda. Muitas pessoas ficam de 5, 10, 15 anos. A pessoa vendo o estado de saúde dela se deteriorando e não consegue realizar a cirurgia. E quando insere na lista de espera, né? Porque, em muitos casos, eles nem inserem, eles ficam enrolando e protelando o caso da pessoa. Só que a obesidade, ela, infelizmente, ela causa óbito, né, em muitas pessoas. E ela traz muitas outras doenças com ela, né? Então, pressão alta, diabetes, apneia do sono. E por conta disso, a gente consegue entrar com uma ação judicial, né, relatando as outras comorbidades do que a pessoa ela possui. E a gente consegue antecipar ali, a gente consegue, por meio de uma liminar, que já realiza imediatamente a cirurgia. Então, veja só, as pessoas que são pacientes do SUS e têm caso de comorbidade com indicação de cirurgia não precisam esperar na fila do SUS por aquela eternidade. Por meio de uma ação judicial, é possível, então, furar, entre aspas, essa lista e conseguir uma ordem judicial para conseguir fazer essa cirurgia de maneira acelerada, seria isso? Exatamente. E a obesidade, ela é dividida em grau, né? Tem o grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Quando a pessoa ela chega no último grau da obesidade, muitas vezes a cirurgia, a obesidade ela passa a ser irreversível. Então, ela não consegue nem mesmo com a cirurgia bariátrica voltar, né, a qualidade de vida que a gente busca ali para ela.
Então, essa é uma das nossas alegações, né? Porque a pessoa, se ela já está num grau elevado, de 3 para 4 ali, ela precisa imediatamente fazer a cirurgia bariátrica. Então, não tem como ela esperar. Não tem como esperar o estado de saúde dela se agravar ao ponto dela nem mesmo conseguir fazer a cirurgia. Então, a gente consegue antecipar, né, essa decisão, essa cirurgia, né, esse procedimento, para que ela já realize imediatamente, e temos tido muito sucesso, assim. A gente, às vezes, mesmo, até explico, né, nem sempre em primeiro grau, às vezes a gente consegue por via de recurso, até que a doutora Samanta falou, a gente despacha com o desembargador, a gente envia memoriais para a gente conseguir trazer, assim, é muito bom você dar notícia para paciente, né? Eu sou mulher e tem muitos casos que as mulheres me procuram, às vezes até choram ali no atendimento, que isso causa um desconforto físico, um desconforto mental nelas, né? Porque elas não conseguem, elas perdem ali, entram em quadro depressivo, né? Perde a autoestima, e é muito bom você trazer isso, né? A gente tem até um caso aqui no escritório da nossa secretária, que o sonho dela era realizar a cirurgia bariátrica, e nós conseguimos, né, por via de uma ação contra o município. Ela não tinha plano de saúde, ela não tinha condições financeiras de arcar com essa cirurgia, e nós conseguimos trazer essa qualidade de vida. Hoje a gente vê ela toda feliz, vaidosa, querendo se arrumar, isso é muito legal, assim. Doutora Estela, uma pessoa, por exemplo, que eventualmente demandou na justiça isso, em quanto tempo aproximadamente você tem tido casos desde o momento que você deu entrada com a ação na justiça até a pessoa efetivamente fazer esse procedimento? Porque no SUS a gente escuta a notícia que a pessoa espera 5, 10, 15 anos. E por meio de uma ação judicial, em quanto tempo é possível a pessoa conseguir esse benefício? Eu já tive aqui no escritório casos que em menos de 6 meses a gente conseguiu trazer esse procedimento cirúrgico para a pessoa. Assim, ela precisa passar por um preparo, né? Então, nem sempre a gente consegue eliminar hoje, a pessoa já vai realizar essa cirurgia amanhã. Mas já tive casos de decisões com 5, 6 meses, a gente já tem a decisão, a pessoa já começa a realizar os exames e rapidinho ela já realiza ali o procedimento cirúrgico e já fica me mandando mensagem, me ligando, agora eu fiz, deu tudo certo, graças a Deus, já vou, quando eu emagrecer eu já quero fazer a ação para conseguir a reparadora, né? Porque também existe essa possibilidade da pessoa depois, se ficar com algum excesso de pele, fazer a cirurgia reparadora. Também pode ser feita tanto pelo SUS como no plano de saúde. O que é muito comum também, né, é que às vezes a pessoa ela faz o plano de saúde, ela até de fato, quando ela fez o plano de saúde, ela tem já o quadro de obesidade, e ela faz o plano de saúde, ela até narra isso de boa fé, né, que quando vai fazer o contrato ali, que ela é obesa, só que aí ela tem um período de carência, né, para doenças pré-existentes, que são de 24 meses, só que durante esse período o quadro dela vem a se agravar. Então, assim, ela vem ficar num estado que ela não consegue mais esperar os 24 meses. Então, com o laudo médico indicando a urgência dela realizar o procedimento, eu tenho até um caso aqui que a paciente, ela teve trombose, por conta da obesidade, ela precisou ficar internada. E ela me ligou, olha, doutora, eu tinha de fato obesidade, tinha 1 ano que ela tinha feito o plano de saúde, mais ou menos, e nós conseguimos, por meio de uma ação judicial, demonstrando a urgência dela realizar o procedimento, que ali ele passa a ser um procedimento de urgência e emergência, a partir do momento que ela teve o agravamento do estado de saúde dela, e a gente conseguiu furar, né? Que a gente gosta de furar essa carência. Até uma pergunta interessante nisso. Voltando um pouquinho para essa questão da pessoa que está nessa fila do SUS. Você já teve algum caso, até de curiosidade aqui, porque a espera ela é longa e as pessoas às vezes iniciam nessa fila, né? Existe algum caso de que antes de fazer essa cirurgia por meio da sua ação judicial, a pessoa ser chamada para poder fazer essa cirurgia no SUS? Não, nunca tive aqui. Nunca tive nenhum caso de... Você quer dizer que se a pessoa já está na fila de espera há anos e eu entrei com a ação e logo em seguida ela foi chamada, não. Eu não conheço ninguém que de fato tenha sido chamado ali, que estava naquela fila de espera.
Então, a pessoa que está com uma ação judicial direcionada para fazer a cirurgia bariátrica, mesmo aquelas pessoas que estão na fila 5, 10, 15 anos, acaba que a solução pela via judicial, ela acaba sempre saindo pela sua experiência antes do tempo, antes de eventualmente o SUS chamar. Exato. Mesmo com essa morosidade, né, que todo mundo escuta falar, mas processo demora muito, eu vou ficar quanto tempo esperando esse processo? Mas eu sempre explico, né, a área de saúde, ela é urgente, né? Então a gente pede sempre a liminar, então a gente sempre despacha, não é um processo que dá pra gente ficar de braços cruzados ali esperando, a gente tem essa advocacia, eu acho até por isso que eu gosto muito dessa área de saúde, porque eu gosto dessa advocacia ativa, de ir lá, de falar no cartório, de pedir conclusão, de sentar com o juiz, de despachar com o juiz. E hoje os processos sendo eletrônicos, nós temos esses processos da área da saúde no país todo, a gente consegue despachar via, né, despacho virtual ali com o juiz, ou a gente consegue enviar um advogado nosso, um parceiro nosso, para que esteja despachando. Então, a nossa advocacia ela é muito ativa ali, né? Principalmente voltada nessa área de saúde, a gente sabe que é uma dor, é urgente ali, a pessoa ela tem pressa, né? Então, a gente consegue antecipar muitas vezes essa decisão e trazer esse sonho para a pessoa, né? Perfeito. Muitos negócios vão fechar as portas com essa questão da reforma tributária. Me fala um pouquinho qual que é a sua percepção sobre isso, o que você tem tido de notícias relacionadas a esse tema? Na verdade, eu penso que vai fechar as portas quem não se preparar, né? Porque o empresário hoje, a gente sabe, né, que a carga tributária no Brasil é muito alta e ele precisa estar preparado para essas mudanças. Então, por exemplo, se ele tem um produto hoje que ele vende que vai sofrer, né, uma majoração dessa carga tributária, ele precisa já estar alinhado, né, com a sua equipe, com seus advogados, seus contadores e tudo mais, até para precificar o seu produto. Porque se ele conseguir, né, de certa forma, embutir essa majoração desse imposto no preço final do seu produto, ele vai amenizar os seus prejuízos. E então, o empresário que ele tiver preparado, que ele tiver uma boa equipe nesse sentido e, de fato, acompanhar essas alterações, ele tem, assim, muita chance de conseguir se manter no mercado. Quem vai sofrer dificuldade é, infelizmente, quem não se preparar. Perfeito. Então, fica a dica. Você que é empresário, é preciso repensar o seu negócio diante da nova reforma tributária. Uma vez que as suas margens, os seus cálculos de tributos, despesas que você vem aplicando hoje, não necessariamente você poderá aplicar daqui para frente, já que com a implementação da reforma tributária tem sido muito relatado, as pessoas vêm trazendo matérias jornalísticas em cima disso, de verdadeira majoração de impostos. Então, quem não se preparar por meio de uma assessoria, de um escritório de advocacia, voltado do direito tributário, como também nessa questão de contabilidade, a importância do contador dentro desse tema, vai passar aperto? Exatamente. O empresário hoje não adianta, não dá para fugir. Ele precisa ter uma boa assessoria jurídica, principalmente no âmbito tributário e também, né, contabilidade, que já é mais comum. Perfeito. Nesse tema também eu quero tirar uma dúvida aqui com a doutora Bianca. Doutora Bianca, eu tenho visto também algumas pessoas falando assim, puxa vida, recebi um auto de infração, fui injustiçado, aconteceu isso ou aquilo, cada um tem uma história, né, uma versão de uma dor que eventualmente o empresariado ele enfrenta em cima disso, e existe um mito muito grande de que o débito fiscal, o débito tributário não tem perdão, não existe prescrição. Me fala um pouquinho sobre isso. Isso é um mito ou isso é uma verdade? Isso é um mito. Então, o débito tributário, assim como qualquer outro débito, ele necessita seguir regras. Então, ele tem um determinado período que ele pode ser constituído, ele tem determinadas circunstâncias que precisam ser seguidas para que ele seja válido. E nem sempre um débito tributário que a pessoa recebe significa que ele é legítimo. Então, a pessoa precisa procurar um advogado, uma assessoria jurídica da sua confiança, para que ela precisa ter uma análise daquele débito tributário recebido, para que ela possa ter uma estratégia para impugnar, porque muitas vezes ele não é válido, né? Perfeito.
Então, você que é empresário e que eventualmente tem um auto de infração, um débito, seja com o município, com o Estado, com a União, não precisa aceitar em definitivo a constituição desse débito tributário. Por meio de uma ação judicial, é possível enfrentar esse débito, apresentando sua fundamentação jurídica e discutir, levar ao Poder Judiciário discussões relacionadas a esse tema. E uma questão também que me pega muito sobre esse tema é do seguinte: é possível, por exemplo, de fato o débito é devido e tudo mais, eu não tenho condições de pagar, já tive penhoras na minha conta, já tive uma série de problemas nesse sentido. Isso eu vou carregar para o resto da minha vida? Não, nem sempre. O que acontece é que a gente pode identificar determinadas circunstâncias em que possam beneficiar aquela pessoa, seja através de um benefício ou seja através de uma análise extensa, né, para que a pessoa tenha para que esse débito ele seja estipado, né, para que ele não permaneça eternamente. Perfeito, então. Então, é possível, né, por meio de um questionamento judicial, enfrentar possibilidades jurídicas fáticas de que um débito fiscal ele seja perdoado por meio de institutos como prescrição e decadência, que acabam concedendo ao contribuinte, entre aspas, o perdão desse débito para que ele nunca mais precise pagar. Seria isso? Sim, exatamente. A gente tem até um caso aqui no escritório que o cliente ele recebeu um débito e, infelizmente, aquele débito era devido, mas a gente identificou vícios naquele débito e que a gente conseguiu extirpar daquele débito metade daquele débito que soma mais de R$100 mil. Perfeito, então. Então, você empresário tem aí o reconhecimento desse mito, né, sobre esse tema de que, sim, é possível o perdão de débitos fiscais. É isso, pessoal. Hoje seria esse o tema. Estou muito feliz aqui com o nosso primeiro podcast aqui. Foi uma experiência maravilhosa. E queria saber de vocês, meninas, um pouquinho aqui. Eventualmente, qual que é a rede social de vocês? Como que vocês vêm compartilhando aqui no escritório, né? A multiplicação de conteúdo, que é essa nossa missão institucional. Compartilhar com as pessoas notícias jurídicas, temas jurídicos, para que esses temas eles consigam entrar na cabeça das pessoas para o dia a dia e as pessoas possam estar utilizando, como é muito comum no direito do consumidor, isso não pode, isso pode, existe arrependimento, não existe arrependimento. Nós temos essa missão aqui no escritório de estarmos compartilhando isso dentro de vários temas que nós atuamos aqui. E essas pessoas que eventualmente quiserem encontrar vocês para poder estar acompanhando e recebendo esse tipo de informações, como que ele faz para poder te acessar? Como que ele faz para poder te encontrar nas redes sociais, doutora Bianca? Então, é possível através do meu Instagram, se chama Bianca Cerqueir. Então, lá a gente tem a publicação de conteúdos jurídicos e também o dia a dia, né, da advocacia. Perfeito. E você, doutora Samantha, como que as pessoas fazem para poder estar te encontrando na rede social? Responde para aquela câmera ali, ó. Qual que é o seu Instagram? Como que as pessoas te encontram? O meu Instagram é Samantha, sem H, Samantha Fraga Advogada. E aí a gente compartilha, né, muitas informações, também não só na área tributária, né, mas também na área civil, na área de sucessões também, que é um tema bem interessante. A gente tem compartilhado bastante conteúdos nesse sentido, que as pessoas sempre têm muitas dúvidas. E aí, se interessando, só seguir a gente lá. Perfeito. E você, doutora Estela, como que as pessoas fazem para te encontrar? O meu Instagram é Estela, com E, não é S mudo, estelacavalheiro.adv. Lá eu estou sempre tirando dúvidas, né? A gente abre uma caixinha de perguntas. Estou sempre tirando dúvidas relacionadas à área de saúde. Se você tiver aí alguma dúvida, pode enviar lá, que vai ser um prazer te responder. Perfeito. Vou encerrando aqui. Esse é o podcast do escritório Bem-vindo Advogados. Siga a gente na nossa rede social, Bem-vindo Advogados. A gente está até aproveitando e multiplicando esse conhecimento por meio do Bem-vindo Advogados, professores, Bem-vindo Advogado, Direito Previdenciário e muitas outras. Todas essas informações vão estar aqui descritas nesse programa. Queria te agradecer pela oportunidade no dia de hoje aqui, agradecer vocês, meninas, por esse bate-papo ótimo
e vamos assumir o compromisso aqui com com as pessoas que nos seguem aqui, de estarmos fazendo isso de maneira regular e multiplicar o compartilhamento de notícias jurídicas e informações. Muito obrigado aí, agradeço por todo mundo aí, o pessoal que nos ajudou na gravação do dia de hoje, Laís, Rafael, Carlos, muito obrigado de verdade aqui, foi extremamente prazeroso. Esse aqui é o primeiro de muitos, se Deus quiser. Amém. Amém. Obrigada, gente.